Olá, meus queridos, sejam bem-vindos à nossa terceira aula do Seminário para a Família. Em nossa primeira aula, nós falamos como a família é um projeto de Deus. Na segunda aula, nós falamos o que é o casamento e as colunas que sustentam o casamento. Agora, você quer saber qual é um dos grandes vilões do casamento hoje? De muitos casais hoje, em pleno século XXI, a falta de comunicação entre o casal, a falta de comunicação em família. É certo que hoje nós estamos com a tecnologia muito avançada. Ninguém consegue viver hoje sem o WhatsApp, Instagram, Facebook, as redes sociais. Ninguém consegue ficar desligado. Isso é uma verdade. Mas enquanto estamos ligados virtualmente, estamos desligados pessoalmente. Muitas vezes estamos vivendo em um lar, casados, nossos filhos, mas vivemos mesmo assim solitários. Imagine isso, casais solitários, membros da família na solidão. E o que tem levado muitas pessoas a essa solidão é o quê? A falta de comunicação. A comunicação produz transformação. A comunicação produz transformação. Comunicação é um diálogo constante, sobretudo sincero, entre o casal, entre os membros da família. Nós temos falhado muito no que tange a isso, em conversar, abrir o nosso coração, contar os nossos sonhos, projetos, sentimentos para nossa esposa ou esposo ou para os nossos filhos ou vice-versa. Não há comunicação nos lares hoje. Consequência? Obviamente tem, e consequências drásticas. Muitos casamentos têm chegado ao divórcio. Muitas crianças têm crescido em um lar onde elas não têm visto esse diálogo, essa conversa, essa comunicação e têm crescido de uma forma revoltada e têm encontrado refúgio em outros lugares, na bebida alcoólica, nas drogas, nas festas, onde os pais perdem os filhos dentro da própria casa. Então hoje eu quero conversar um pouquinho com você sobre o poder da comunicação e o quanto isso é importantíssimo em um lar, em uma casa, em uma família. Olha só, alguns detalhes importantíssimos sobre comunicação. A comunicação produz integração. A comunicação produz conhecimento, a comunicação produz desenvolvimento e a comunicação produz revelação. Quando há comunicação, um diálogo saudável, constante, sobretudo, sem esconder nada, sem segredos, vai surgir isso em um lar, em uma casa, em uma família e em qualquer lugar. Quando há uma comunicação saudável, fluente, haverá integração, haverá conhecimento, desenvolvimento, revelação. Como é que eu vou conhecer a minha esposa? Através do conhecimento, através da comunicação. Como é que eu vou conhecer os meus filhos? Através da comunicação. Como eu vou crescer de forma íntima da minha esposa ou vice-versa, através da comunicação. Então hoje nós vamos falar um pouco sobre isso, o poder da comunicação e quais as 5 chaves da comunicação que todos nós precisamos conhecer. O poder da comunicação. Nessa aula nós vamos aprender as 5 chaves da comunicação. E para que a gente possa entender isso de uma forma mais clara, abra sua Bíblia aí no livro de Gênesis, capítulo 11, versos 6 ao 8. Gênesis, capítulo 11, versos 6 ao 8. Aqui nós vamos usar o exemplo da construção da Torre de Babel e um testemunho do próprio Deus daquelas pessoas que viveram naquela época. A Bíblia diz assim: "E o Senhor disse, eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem. Isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo o que intentam fazer. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que em um não entenda a linguagem do outro.
Destarte o Senhor os dispersou dali pela superfície da terra e cessaram de edificar a cidade. Preste bastante atenção na palavra que o Senhor usa para dizer acerca desse povo. Esse povo trabalham de forma unida. Eles são unidos em um único propósito. E ele diz mais, e todos têm a mesma linguagem. Quando há a mesma linguagem, flui a comunicação entre as pessoas, há uma grande possibilidade dessas pessoas trabalharem unidas no mesmo propósito. E quando há união de propósito, não há restrição alguma no mundo, não há nada nesse mundo que esse casal, que essa família não vai conseguir conquistar. Não há nada, nenhuma barreira que eles não vão conseguir vencer. Então olha só, existem algumas chaves da comunicação que é importantíssimo nós aprendermos, nós entendermos, e eu quero mostrar para vocês quais são elas. Primeiro, as 5 chaves da comunicação. A primeira delas, o que falar. Entre uma conversa, um diálogo entre um casal, entre os membros da família, sempre faça essa pergunta: o que falar? O que falar tem a ver com o conteúdo. A Bíblia nos diz que não saia da nossa boca nenhuma palavra torpe, mas só o que for servir para edificação, conteúdo. Algo que tem seriedade, uma palavra de firmeza, uma palavra de verdade, uma palavra que vai edificar e que não vai colocar ninguém para baixo. Então, sempre se questione, primeira chave da comunicação, o que eu devo falar? O que falar? Segunda chave, por que devemos falar? Por que devemos falar? Olha só, não é só porque é verdade o que eu tenho a dizer. Não é só porque eu julgo ter a razão. Não é só por isso que eu devo falar alguma coisa. Muitas vezes nós vemos aí pessoas que estão cobertas de razão, o que elas estão dizendo é a verdade, mas não deveriam ter dito. Por que falar? Guarde muito bem isso, não é porque é uma verdade que eu tenho a dizer, não é porque eu tenho razão no que eu vou dizer, que eu devo realmente dizer. Então olha só, por que falar? Sempre se faça essa pergunta, será que se eu falar isso vai contribuir em alguma coisa, mesmo eu tendo razão, mesmo sendo a verdade? Será que vai ajudar alguém nesse momento? Ou é melhor eu guardar para mim mesmo, melhor eu ficar calado? Olha só, vamos mais. Terceira chave, quando falar? Existe momento para tudo. Existe momento para tudo. Olha só, a Bíblia diz lá em Provérbios 25, 11 e 12. Como maçãs de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita a seu tempo. Existe um momento de ficar em silêncio. E existe um momento em que você deve falar. Não é toda hora que você tem que falar. Não é em todo lugar que você tem que falar. Essa aqui, no entanto, é a nossa quarta chave da comunicação. Onde falar? Muitas pessoas escolhem momentos errados, lugares errados para tratar de assuntos que não deveriam ser naquele momento. Muitas vezes escolhem brigar, discutir algo que seria algo interno do casal, uma intimidade na frente de outras pessoas, em lugares impróprios, lugares públicos, e isso é erradíssimo. Isso é erradíssimo. Então sempre se faça essa pergunta, né, a você mesmo: quando eu devo falar e onde eu devo falar? Escolha o momento certo e o lugar certo para falar o que você tem a dizer. E por último, a quinta chave da comunicação: como eu devo falar? A Bíblia diz em Provérbios 15, verso 1, a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Como você deve falar? Muitas vezes as pessoas estão cobertas de razões. Muitas vezes o casal está ali discutindo e um deles está
totalmente certo, mas como você fala é que define boa parte daquilo que você está dizendo. Então sempre fale com educação, sempre fale com amor, com carinho, sempre fale como deve ser. Nunca jogue algo em cima de uma pessoa com falta de educação, com ira, com raiva, que isso não vai levar a lugar algum. Preste bastante atenção nisso. É necessário conhecer as diferenças entre o casal. É necessário conhecer isso para que um casal possa crescer. É necessário conhecer o que? As diferenças entre o casal. E para melhorar isso, para melhorar a comunicação, quanto mais você conversar com seu esposo ou com a sua esposa, com seus filhos, mais íntimo deles você vai ser, mais conhecimento deles vocês vão ter, mais as diferenças vocês vão ver e vão trabalhar para aceitar. Isso vai fazendo o quê? Vocês vão crescendo junto, nós vamos crescendo junto. Só porque nós casamos, tá? Muitas vezes as pessoas, você já deve ter ouvido isso, as pessoas dizem, não, quando eu casar, o meu marido vai mudar, quando eu casar, minha esposa vai mudar. Olha só, casamento não muda ninguém. Eu não posso mudar a minha esposa e ela também não pode me mudar. Só Deus tem a capacidade de mudar uma pessoa, isso se a pessoa em si abrir o coração e permitir que o Senhor a mude. Então presta atenção, só porque você casou, não quer dizer que você vá mudar o seu esposo. Você não vai mudar a sua esposa. Você não pode mudar os seus filhos. Você pode sim orar para que Deus possa mudá-los. Você pode sim entrar em um diálogo constante, saudável, intenso, sobretudo de forma sincera, sem mentiras, sem segredos, e ir trabalhando o seu casal, a sua família, trabalhando o seu esposo, trabalhando na sua esposa. E com o tempo as mudanças serão geradas. Olha só, nós não podemos mudar as pessoas. É Deus quem muda as pessoas. Isso é muito importante, porque só porque nós casamos não quer dizer que uma pessoa vai perder a sua identidade. Então eu sou muito diferente da minha esposa e minha esposa é muito diferente de mim. Como eu vou conhecer essas diferenças? Através da comunicação, através de um diálogo, através de sentar em uma mesa com ela de frente e conversarmos sobre o que eu sinto, sobre o que eu penso, sobre o que eu sonho, sobre o que eu projeto e vice-versa. Um diálogo, uma comunicação. Então preste bastante atenção. É preciso conhecer e respeitar as diferenças. E o que vai nos ajudar nisso é a comunicação. Então, comece a praticar agora essas 5 chaves da comunicação. Entenda o que falar, por que falar, quando falar, onde falar e como falar. Tenho certeza que se você começar a colocar isso em prática na sua vida, na sua casa, na sua família, muita coisa vai começar a surgir, muita coisa vai começar a mudar. Principalmente dos fatores que nós precisamos mudar imediatamente, que é o número de pessoas, de casais solitários que estão tendo nos dias de hoje. Então, a partir de hoje, esqueça mais um pouco as redes sociais, fique mais de lado essas redes sociais, coloque de lado e começa a conversar mais com os membros da sua casa, com o seu marido, com sua esposa, com os seus filhos. Começa a criar um diálogo, uma conversa, começa a se abrir, a conversar, contar seus sonhos, contar seus segredos, contar quem você realmente é. Amém? Muito bem, meus queridos, essa é a nossa 3ª aula e logo, logo nós estaremos disponibilizando a 4ª aula aqui para você. Não esqueça de deixar aqui o seu comentário no nosso vídeo, ok? Que Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo.